Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. É sempre um prazer estar aqui com você e eu preciso te lembrar de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e, é óbvio, de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que, assim como eu e você temos sido abençoados, outros também possam ser através desses episódios. Eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, Padaria e Restaurante New Regi, ótimo atendimento, qualidade em todos os produtos. Eu preciso agradecer a Casa da Costura, que tem lojas em Marataízes e em Cachoeiro, tudo do seu aviamento, armarinho e artesanato. Preciso agradecer a Academia e Arena Performance, Musculação, CrossFit e todas as outras modalidades ali em Brejo dos Patos, tudo para um estilo de vida saudável. E também material de construção Julião e MM Silva em Praia dos Cações, em Brejo dos Patos, da base ao acabamento, melhor preço da cidade. Por favor, não deixe de abençoar essas empresas que têm nos apoiado. Comigo hoje, para esse episódio, um cara fantástico que eu admiro, que eu respeito e que eu estou tendo a honra de receber. Ele tem 27 anos, ele é formado em Direito, em Teologia, em Formação Pastoral, ele torce para o Flamengo e que isso é muito importante. O hobby dele é jogar futebol e nós já estamos saindo daqui quase que agendados um amistoso aí. E o sonho dele é construir uma escola e ele é muito bem casado. Seja bem-vindo ao microfone do pastor Marcos Rocha. Ô, mano, que honra estar aqui com você. Eu quero te agradecer, velho, pelo convite, pela honra da gente poder estar junto aqui nesse tempo. Você que tá aí assistindo a gente, obrigado por você estar assistindo esse podcast. Pra mim é uma honra, mano. Eu te admiro tudo que você faz, tudo que Deus tem depositado na sua vida. E eu fico feliz em ver Deus abençoando os projetos e tudo aquilo que você tem se proposto a fazer no seu coração. Amém, mano. A nossa pergunta oficial de abertura é: quem é Marcos Rocha, na ótica do Marcos? Na ótica do Marcos Rocha é um cara que é apaixonado pelo reino de Deus, muito bem casado, como você falou, com a Aline, o paizão do Tito. Tito eu falo com a Aline direto que Deus foi na melhor prateleira que ele tinha e tirou o Tito para dar pra gente. Hoje eu estou pastor, né, auxiliando lá o pastor José Alves na Igreja Hebron. Tenho a honra de poder servir naquela casa espiritual, mas não sou muito apegado a isso. Eu creio que o reino de Deus vai além disso tudo. Então o Marcos é um cara que é apaixonado por Jesus, apaixonado pelo reino e em ver pessoas crescendo no ministério e poder viver plenamente o seu propósito de uma forma que vai glorificar a Deus. E flamenguistaço também, né? Dia 27 de novembro tá chegando e a gente já tá ansioso por essa final da Libertadores, mas Palmeiras é o favorito, então vamos jogar a responsabilidade pra ele. Cara, nós dois estamos de verde, mano. Pra dar sorte pro... Mano, ser filho de pastor pra você, em algum tempo, foi um fardo? Cara, eu acho que todo filho de pastor enfrenta esse fardo, né? Porque o filho de pastor e também a esposa do pastor não tem nome, né? Ele é o filho do pastor. E aí, quando ele é criança, todas as crianças podem correr, quebrar vidro, fazer o que quiser, mas o filho do pastor não pode, né? O filho do pastor, ele já cresce com esse peso e essa responsabilidade, mas assim, e ele já cresce também com o peso e a responsabilidade de ser o pastorzinho, né? De ter a experiência dele com Deus baseado no que o pai dele já viveu. E, na verdade, não é assim, né? Você também é filho de pastor, você vai concordar comigo. Deus, ele tem as experiências que marcam a nossa vida e a gente precisa passar por essas experiências. Então, apesar de eu ser filho de pastor, eu falo que o dia que mudou a minha vida, eu já tinha meus 18 anos, entendeu? Que eu decidi mesmo caminhar firme com Jesus, não ficar naquela vida mais ou menos. Então, a gente carrega sim essa responsabilidade, mas eu louvo a Deus quando eu vejo filhos de pastores servindo ao Senhor, amando Jesus, porque não é fácil. Filho de pastor vê muita coisa, ouve muita coisa e muitos se decepcionam. Mas é muito incrível quando a gente vê filhos de pastores que conseguem superar todo esse peso, esse fardo que as pessoas colocam e conseguem entender quem são, né, no reino e na igreja. Mano, e o quanto isso vai influenciar no Marcos pai? O quanto o Tito vai receber essa carga de filho de pastor?
Cara, então, eu além de ter um pastorzão, eu tenho um paizão também. Meu pai é fantástico, é sensacional. Meu pai é um cara excepcional que sempre lutou para dar o melhor para nós. E eu acho que, assim, eu como pai, eu pego a referência dele, né, como pai, e eu vou tentar ser o melhor dentro da minha personalidade e vou tentar o máximo para mudar a mentalidade das pessoas a respeito do filho do pastor, entendeu? Se meu filho estiver fazendo bagunça e a pessoa falar assim, você é filho do pastor, você não pode. Fala, por que ele não pode? Ele é uma criança. Criança faz bagunça, gente. Né? Então a gente precisa trabalhar não só a mentalidade da criança, mas das pessoas em relação à criança, né? Então a ideia é trabalhar essa mudança de mentalidade, né? O filho do pastor é uma criança como qualquer outra. O Tito vai crescer uma criança que vai gostar de brincar, vai gostar de jogar bola. Um dia ele vai estar correndo, vai tropeçar, vai derrubar alguma coisa. Isso é normal, isso é parte da vida. E as pessoas precisam entender isso. Não é porque ele é filho do pastor que ele é uma criança sem pecados, uma criança diferente da outra. Não, é uma criança como qualquer outra, vai crescer um adolescente como qualquer outro, que precisa também ser abraçado, que precisa também ouvir o evangelho e que precisa também ter uma experiência com Jesus. Eu já compartilhei em outros episódios aqui, e você comentou aí, a gente na infância perde o direito da identidade, né, do nome. Às vezes eu aprontava porque tive uma infância bem vivida, e era assim, era o meu amigo, o nome dele, e o filho do pastor. Eu nunca pude ser Tiago, entendeu? Sim. Então eu sempre fui o filho do pastor. Mas no seu caso eu considero um agravante, porque o seu pai, além de pastor, era militar, né? Isso. Então, foi rígido? Como foi isso? Então, o meu pai, apesar de militar, ele é fora da curva. Meu pai, ele aposentou com quase 30 anos de polícia como capitão da polícia militar. Ele nunca deu um tiro em ninguém. Então, assim, o meu pai é um cara fora da curva. Então, ele nunca foi esse cara rígido, disciplinador. Ele sempre apontou o caminho e deixou a gente fazer as nossas escolhas. Eu acho que isso foi essencial para eu não me decepcionar com a igreja, para eu não me decepcionar com a religião e para eu escolher, talvez, ou na verdade, talvez a gente vai falar isso mais tarde, mas o pastor não é chamado, né? Ele é empurrado. Vai. Então, talvez foi mas ver como meu pai me instruiu no caminho, talvez foi uma inspiração para mim, para poder caminhar também na mesma trilha, né? No mesmo caminho ali. No princípio de seu envolvimento, não sei, vamos dizer que você, criança, tenha se envolvido. Você se sentiu de alguma forma obrigado a fazer parte de alguma coisa na igreja, na EBD, no teatro, no louvor? Ou em algum tempo você esteve obrigado? Então, cara, chega um momento que a gente se sente, né? A gente se cobra aquilo por ver a nossa família envolvida e tal. Mas apesar de me sentir assim, de sentir a necessidade de participar, eu nunca levei isso como um peso pra mim, entendeu? Eu sentia a necessidade de participar porque eu gostava de participar, porque eu queria participar. Então, apesar de ser uma obrigação, era algo que não era pesado, não era um fardo. Entendi. Entendeu? Você disse que tem uma experiência aí por volta dos 18 anos, né? Que quando passa... Eu também... Inclusive, na FDCI, eu já compartilhei isso em outros episódios, disse que uma das experiências mais marcantes que eu tive de conversão foi na faculdade de Direito, porque eu era um sem vergonha, né? Um filho de pastor sem vergonha, que ministrava no altar e tal, mas não tinha compromisso nenhum com Cristo. E um dia jogando baralho na aula de MPC, matando a aula de Deuceni, veio uma irmãzinha de longe caminhando e falou assim: Tiago, esse final de semana tem festa na igreja do seu pai, né? E ninguém que tava jogando comigo sabia esse lance de igreja, de filho de pastor, de nada. E eu fiquei assim, caraca. Eu falei, respondi bem pra dentro, falei, tem sim. Ela, a gente vai estar lá, bênção, ó. E saiu. E aí os caras estavam na mesa comigo, botaram as cartas na mesa e falaram assim, mano, que história é essa de igreja, de seu pai pastor, o que é isso? Eu falei, mano, eu sou crente, meu pai é pastor. O cara que tava de frente pra mim, dupla comigo, jogou as cartas na mesa, apontou pra mim e falou assim, é por isso que eu não sou crente, porque pra ser igual você, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Aquilo ali foi
flechada. Né? Nossa, mano, eu entrei pra dentro, a gente tava antes do intervalo, ainda tinha 2 períodos depois do intervalo, mas eu fui pra dentro do ônibus e fiquei chorando o resto da noite e falei, Jesus, ou agora o Senhor vai me permitir ser quem as pessoas pensam que eu sou, Sim. ou o Senhor pode... Não tem mais sentido de viver, pra fingir, pra ter essa vida dupla, não tem mais sentido. Então, eu carrego isso como a minha experiência de conversão. Uhum. Você tem algo marcante, assim, Tem. algo que virou a chave? Tenho e, cara, eu acho que eu sentia tanta vergonha de falar que meu pai era pastor, que eu era cristão, que Deus me fez passar uma experiência vergonhosa para poder falar assim, você é meu. Eu também vivi essa vida dupla, né? Ia na igreja, mas ninguém sabia que eu era filho de pastor, não gostava que as pessoas soubessem e tal. E aí, na minha viagem de formatura do 3º ano, a gente foi para Porto Seguro, a gente viajou e tal, e a gente foi de avião. E aí a gente foi na viagem, curtimos e tal. E a gente que é filho de pastor, a gente fala curtir, mas a gente, apesar de estar meio desviado, a gente sempre guarda os princípios, né? A gente não bebe, a gente não faz essas coisas erradas, porque a gente foi criado assim, a gente acha que isso é muito errado e tal, então a gente não faz. Então quando fala curtir, curti a viagem, fui na festa com os amigos e tudo mais, não cheguei a fazer coisas pesadas assim, mas tava vivendo aquela vida dupla, não me entregava pra Jesus nem nada. Vocês não sabem, uma curiosidade aqui, ó. Eu já fui vocalista de uma banda de pagode. Amém? A gente tá descobrindo. Tava... O Silvinho veio aqui e disse que já foi cantor de funk, agora você é vocalista de pagode. Vocalista de uma banda de pagode chamada Irreverência, mas já fui. E tava nessa banda, né? Enfim, e aí no aeroporto, voltando, um amigo tinha me mandado uma mensagem. Era aquele celular que tinha teclado igual de computador. Aquele celularzinho ainda, ele tinha me mandado uma música dele pelo computador, tinha colocado no meu celular e falou, cara, ouve aí essa música que eu escrevi e eu quero que você ouça, dá sua opinião e tal. Aí beleza, eu falei, decidi no aeroporto ouvir a música, no meio de todos os meus amigos assim da escola. E aí eu coloquei o fone de ouvido e a música dizia assim, ensina-me, Senhor, eu não quero errar outra vez, resgata-me, Senhor, eu não quero pecar outra vez e me afastar de ti. E aí eu comecei a chorar no aeroporto. Os caras assim, que isso, mano, o que tá acontecendo? Eu falei, não, nada não, tô chorando de alegria, de felicidade. E, cara, daquele dia em diante eu entreguei minha vida para Jesus e nunca mais olhei para trás. Então eu trato esse dia, essa experiência, como o dia que de fato eu me converti de verdade. Eu já era envolvido na igreja, tipo assim, ia na igreja e tal, tava sempre, as pessoas já achavam que eu era cristão, mas eu trato esse dia como o dia que eu me converti. E aí foi interessante, porque alguns anos depois, se não me engano, 2017, 2018, eu fui no casamento de um amigo do 3º ano. E tava todos os amigos que tinham ido pra Porto Seguro, eles ficavam olhando pra mim e falando assim, você virou pastor, velho. E é engraçado, né? Porque lá eu não tinha um testemunho. Então agora eu tenho um testemunho pra contar e eles viram isso. Então isso é muito legal. Então, esse cara que falou isso pra mim, eu tava no 2º ano da faculdade de Direito. Ele falou isso pra mim, eu me afastei deles porque... A vida que eles levavam, se eu fosse me consertar com o Senhor, não dava mais para permanecer perto. No 5º ano da faculdade, esse cara chegou para mim e falou assim, deixa eu te pedir uma coisa, ora por mim. Uau. Porque eu tô vendo em você algo que eu não via e eu quero isso aí para minha vida. Sim. Então aquilo foi uma testificação de mudança para mim. Levaram 3 anos para ele chegar em mim e me pedir uma oração, mano. Sim. Então assim, foi fantástico. E a gente recebeu aqui também a Estela, que é filha de pastor, e ela falou que se converteu também na FDC. Eu falei, ó, se você é filho de pastor, tá meio desviado, vai lá na FDCI que tem alguma coisa lá. FDCI pode patrocinar, que o cara tá fazendo propaganda aí. Tá vendo? Por favor, né? Ajuda a gente. Mano, quando menino, quando novo, o que o Marcos sonhava em ser? Jogador de futebol? Ah, já sonhei, já passou pela minha cabeça ser jogador de futebol, já passou pela minha cabeça ser astronauta. Já passou pela minha cabeça ser médico veterinário, já sonhei muitas coisas, cara. Jamais sonhei ser pastor, tá? Não queria ser pastor. Nem eu. Eu fugia de todas as formas. Não, vou ser ministro de louvor, vou buscar outra coisa. Porque as pessoas acham que o ministério pastoral é o glamour do palco, né? E a gente que vive a vida dentro de casa, a gente sabe como é. Então, a única coisa que eu não sonhava em ser era pastor. Já sonhei em ser várias coisas, mas a única coisa que eu não sonhava era pastor. Eu odiava a ideia de ser pastor, Sim. porque quando adolescente eu não entendia o ministério. Sim. E várias vezes nós sentamos para almoçar, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão,
e as lágrimas do meu pai irrigando a comida dele. E ele não tinha brigado com a minha mãe, ele não tinha disciplinado a mim ou meu irmão, tava tudo em harmonia na nossa família, e o meu pai tava ali se alimentando chorando por causa de problema dos outros. Sim. Eu falando assim, você tá maluco que eu quero ser pastor? Você tem ideia, na minha formatura da 8ª série, camisa com apelido, eu não sei se você pegou isso, mas o apelido lá, Tiago Pastorzinho, porque todo mundo sabia que eu odiava essa ideia de ser pastor. Eu falei assim, primeiro meu sonho era ser farmacêutico, fiz vestibular para farmácia, mas de repente eu comecei a estagiar na Polícia Civil e fui fazer faculdade de Direito porque eu gostei do glamour do delegado. Você entrava na poltrona do delegado e falava, eu vou ser delegado de Polícia Civil. E aí fiz faculdade de Direito, mas no meio da faculdade Deus falou comigo, não é isso. Não é isso, então eu não sonhei ser pastor, mas hoje é um sonho pra mim. Sim, entendeu? Sim, exatamente. Estar vivendo o pastorado é um sonho, Isso apesar de a gente não ter sonhado. Por isso que eu falo, o pastor não é chamado, ele é empurrado. A gente estava lá no Grand Canyon, olhando, bonitão, veio o pezão por trás, pá, e jogou a gente, e a gente está vivendo intensamente o ministério, que é um sonho de fato. A gente não sabe explicar, porque né, o coração pastoral ninguém explica, mas é maravilhoso, é muito bom. Você se lembra de alguma vez, ou de alguma palavra profética, a primeira vez que alguém disse pra você, falou assim, tem jeito não, vai ser pastor. Você lembra disso? Acho que desde os meus 7 anos de idade que as pessoas falavam já que tipo assim, não, Deus falou comigo que você vai ser pastor, e eu bati o pé e falava, não, Deus não falou com você não. Não sei o que. Cara, as pessoas sempre olhavam pra mim com esse ministério pastoral, sabe? Mas assim, existem algumas palavras marcantes que selam o nosso ministério, né? E aí já um tempo depois, acho que já foi depois da minha experiência de conversão, o pastor Gesiel Gomes, ele foi lá na igreja pregar, ele me chamou lá em cima e ele entregou uma palavra profética sobre o ministério de Deus na minha vida. Então aquele dia, pra mim, foi o dia assim que selou, que o meu coração ardeu pelo ministério pastoral, pelo ministério para viver o reino de Deus, né? Acho que foi essa palavra que selou mesmo. Vindo de quem vem também. Vindo de quem veio, né? Não podia ser menos. Tensão demais. Mano, você já se sentiu... E aqui, por favor, sinceridade. Vou pular a pergunta. Sem ser politicamente correto. Você já se sentiu oprimido de alguma forma pelo sistema religioso? Com certeza. É porque quando a gente tá dentro do sistema, a gente não percebe que a gente está sendo oprimido. Quando a gente está no meio do contexto. Eu percebi que a religião me oprimia quando eu tive a experiência fora do país. Que eu perdi quase meio ano da experiência que eu poderia ter por preconceito e por religiosidade. Entendeu? Então, eu tive que, do meio do ano pra frente, correr atrás de todos os prejuízos que eu tive quando a chave na minha mente virou de que tudo que eu pensava que estava errado, na verdade, era a opressão do sistema religioso, que por eu estar inserido num contexto a vida toda, eu não tinha percebido. Isso é um tema... Foi politicamente correto? Não, foi ótimo. Foi ótima a resposta. E quando que você abraça o empurrão, né? Não é a chamada. Quando que você abraça o chamado pastoral e diz, é isso... Não tem jeito, vambora. Cara, eu acho que a chave virou mesmo... Quando eu morei na Austrália, né? A chave virou... Mas assim, eu abracei o ministério pastoral depois da primeira crise ministerial que a gente teve na RA, né? Como a gente teve uma crise muito pesada. Tipo assim, quando eu comecei a liderar o ministério, a RA é o ministério de jovens lá da igreja, né? O ministério explodiu, assim. A gente foi para 400, 500 pessoas por sábado. E aí, só que aí a gente logo, tipo, depois de 3, 4 meses, a gente enfrentou uma crise muito, assim, pensa numa crise mesmo, que de 400, 500, a gente foi para 15, 20 pessoas no nosso culto. E a questão não é quantidade, porque, lógico que a quantidade, ela vai mostrar os frutos, porque as pessoas não vão para algo que não tá, né, fazendo algo relevante. Mas a quantidade, ela não era questão da quantidade, mas dessas 20... 15 eram nossos voluntários e 5 eram visitantes. E esses 5 visitantes ouviam dos nossos voluntários que o nosso ministério não prestava. Então... Caraca, mano. E aí a gente reuniu com a nossa liderança, que a gente tinha um grupo de conexão da liderança, né? A gente sempre se reunia.
E aí eu falei com eles, eu compartilhei uma palavra e falei, gente, o que está acontecendo, né? Vamos nos confessar aqui. E a gente foi se confessando, chorando junto. Essa experiência selou o coração pastoral na minha vida. Eu fui ver que não é sobre estrutura, não é sobre pregar lá na frente, não é sobre, sabe, ter a parede preta da igreja e luz e a galera pulando, batendo cabeça, mas é sobre vidas, é sobre corações, é sobre alcançar pessoas e colocar as vidas em primeiro lugar. A gente bombou, mas colocando a estrutura primeiro. Aí Deus foi mostrar pra gente, não é isso. O caminho é outro. Então foi nesse momento que eu entendi o coração pastoral, que eu optei por abraçar o ministério. Se for só pela estrutura, enquanto for novidade, atrai, né? Exatamente. Mas depois... Exato. E a gente caiu nessa neura e a gente reunia para falar assim, o que a gente pode fazer de diferente para atrair as pessoas? E aí nessa reunião, Deus trouxe a gente pro inverso. Deus falou assim, não abre mão do que eu entreguei para vocês. Sabe, vocês estão abrindo mão da identidade, do chamado que eu entreguei para vocês, da visão que eu entreguei para vocês, para tentar, sabe, mudar. Não, eu dei algo especial para vocês, então acreditem nisso, acreditem no que eu entreguei, acreditem na liderança que eu dei para vocês. Então isso virou também muita chave na questão do coração pastoral mesmo. Como que é para você, mano? Hoje você tá com 27 anos, já tá o quê? Tem quanto tempo de ministério pastoral ali, né? 5 anos. 5 anos. Como é para você ter que lidar com ovelhas, às vezes, com o dobro da sua idade? Menino, é muito engraçado, porque tem umas senhorinhas da igreja que me chamam de senhor. Tudo bem com o senhor? Eu acho isso muito legal, porque a questão é que elas respeitam a unção de Deus que está na sua vida, sabe? É uma pessoa muito mais velha que você que respeita. Eu lembro que teve até uma vez que eu vi uma irmãzinha da igreja, ela, ei, pastor Marcos, tudo bem com o senhor? Eu falei, pastor Marcos não, você me respeita. A senhora é minha amiga, a senhora me chama de Marquinhos, por favor. Mas assim, é legal e a gente precisa entender, a gente não precisa trazer a pouca idade como um peso, sabe? Jesus tinha pouca idade, né? Jesus tinha 30 anos. Jesus, ele começou seu ministério aos 30 anos. Isso para mim é uma pessoa nova, sabe? Mas ele não tinha experiência, mas ele tinha a palavra. Então o que a gente precisa entender é, talvez eu não vou ter a experiência, mas eu vou ter a palavra. A experiência, ela pode até frustrar, a minha experiência pode ser diferente da sua, mas a palavra não, mano. A palavra é o firme fundamento, a palavra é a rocha, a palavra de Deus é aquilo que dá o direcionamento correto para as pessoas. Então, quando a gente entende que, eu não tenho experiência, mas eu tenho a palavra, isso também muda. A gente sente confiança para aconselhar uma pessoa que é muito mais velha que a gente, mas sempre baseado na palavra. Sempre, o que a Bíblia diz? A pessoa apresenta uma situação e a gente vai na palavra e através daquilo a gente consegue superar essa questão da experiência. Eu tenho como ovelha e até uma das tesoureiras do ministério, uma membro fundadora da nossa igreja. Ela hoje tem mais de 90 anos, lúcida, totalmente lúcida, vai a pé para a igreja, assim, forte. O meu pai brinca que não queria competir com ela uma vaga no céu, entendeu? E assim, ela chega pra mim e me chama de senhor, e é assustador também. Sim, isso às vezes sim. É assustador falar assim, o senhor, eu falo, meu Deus, quem eu sou? E já tive várias vezes assim, em mesa com casais que têm de casamento o que eu não tenho de vida. Sim, isso aí. Entendeu? Eles têm de casamento o que eu não tenho de vida. E eu falava, senhor, eu não tenho nada aqui, então, por favor, me dá algo do senhor e a gente direcionar ali. Sim. Entendeu? Eu sou casado há pouco tempo, mas quando eu era solteiro eu já aconselhei casais. E aí, quando eu me senti seguro, o Senhor me lembrou que Jesus solteiro aconselhou casais, Paulo solteiro aconselhou casais, então falou sobre casamento, falou sobre relacionamento. Então a questão aí é a gente se apropriar da palavra mesmo e da autoridade que está sobre a nossa vida, crer que foi delegada uma autoridade sobre nós e que nós temos dentro da palavra do Senhor autoridade para isso. É engraçado você falou dessa senhora, porque tem uma família lá na igreja, eles têm um filhinho, acho que deve ter uns 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos. E aí ele me chama de pastor, o filhinho. Só que o pai dele sempre foi pastoreado pelo meu pai, né? Nunca... Só que esses dias eles brincaram comigo, falaram, meu filho te chama de pastor e tal. Eu falei, que legal. Aí esses dias eu tava saindo da igreja, aí o pai desse menino falou assim, tchau, pastor. Aí, te chamei de pastor também. Eu achei essa história muito curiosa, né? Como que essa transição vai acontecendo. Isso é muito legal. Te incomoda? Porque eu vou te explicar a minha realidade para você entender o que eu quero perguntar.
Graças a Deus, diferente de muitos outros pastores e filhos de pastores, eu tive a oportunidade de crescer com raiz em um lugar. Sim. Meu pai é pastor há mais de 28 anos do Ministério Boas Novas. Então, assim, alguns outros filhos de pastores ficaram 2 anos em um lugar, 2 anos, 2 anos. Não cria raiz, não faz amizade. Quando tá conhecendo, já tem que mudar. Então, a nossa igreja me viu menino. Me viu adolescente, me viu bagunceiro. Sim. Me acompanhou em todas as fases. E esse menino se torna o pastor da igreja. Então, assim, algumas pessoas, até hoje, eu vou, em 2022, fazer 10 anos de ordenação. Sim. Até hoje me chamam de Tiago. Ainda não conseguem me chamar de pastor e tal. Numa reunião, numa liturgia, num culto, elas vão, pastor, forçar para não faltar com respeito. Mas no dia a dia é Tiago. Eu vejo muita gente falando, o Marquinho. Isso te incomoda? De ver assim, porque a gente sabe a pessoa que não falta com respeito e a pessoa que tá falando de uma forma pejorativa, ou tipo assim, não te respeito como pastor. Você sofre com isso? Cara, muito pouco, tá? Porque eu não me importo. Eu prefiro que as pessoas não me chamem de pastor. Porque eu amo mostrar o lado humano do pastor. O pastor, tem dia que ele vai estar irritado. O pastor, ele vai errar. O pastor, ele vai ficar irritado assistindo um jogo de futebol. O pastor, uma hora ele vai brigar com a esposa. Sabe? O pastor, ele vai corrigir o filho de uma forma errada. O pastor é um ser humano, cara. O pastor é gente, ele vai rir, ele vai fazer uma piada, ele vai brincar. Então eu prefiro que as pessoas não me chamem de pastor. E aí, às vezes, as pessoas tentam fazer isso pra me desrespeitar, só que eu não me importo. Entendeu? Tipo assim, não tô nem aí. Tentativa frustrada. Exatamente. Tipo assim, pode chamar do jeito que você quiser. Quer balançar a chave do carro, eu vou ouvir, vou entender, entendeu? Então, assim, quando a gente entende isso, cara, que, tipo assim, o meu ministério não depende da aprovação das pessoas, mas da aprovação de Deus, cara. Então isso liberta a gente pra muita coisa, pra viver o que Deus tem pra nós, independente se as pessoas concordam com você ser pastor ou não. E muitos não conseguem chamar de pastor, mas você vê que respeitam a autoridade de Deus sobre a sua vida. Muitos falam assim, Marquinhos, desculpa, agora é pastor, né? Eu falo, não, é Marquinhos, continua sendo Marquinhos, entendeu? Então, assim, pra mim isso não é uma questão, não é um problema. Eu não me importo das pessoas não respeitarem a unção de Deus sobre a minha vida, porque, assim, não é o meu padrão, é o padrão delas. Entendeu? Se elas não conseguem honrar e respeitar, não é o padrão que eu estabeleci, mas o padrão que elas estabeleceram. Não diz nada sobre você, né? Exatamente, é isso aí. Muito bom. Mano, você compartilhou já aí, a gente tem ciência de que você morou fora do Brasil, ficou um tempo na Austrália. O que te motivou? Por que razão? Foi Minha um mãe, intercâmbio? Cara. Foi o quê? Cara, porque assim, eu conheci algumas pessoas que haviam feito a Hillsong College, né? A escola da Hillsong. E aí eu fiquei com vontade de ir. Só que eu tentei 3 vezes, cara, e eu não consegui chegar nem no processo do visto. E aí eu não ia tentar mais. Falei, vou desistir e tal, não vou mais. E vou até contar o testemunho, né, de como foi. E aí minha mãe, ela falou assim, o quê? Eu tô juntando dinheiro, tem mais de 2 anos, você ir pra Austrália, você não vai? Você vai sim. E aí eu encontrei uma empresa de intercâmbio cristão, eles são excelentes. E aí eles abraçaram o meu processo. E aí a gente foi fazendo, né? E aí quando chegou no visto, né? Na época de tirar o visto, eu recebi uma ligação dessa empresa. Eles falaram assim, cara, você tem muito pouco vínculo com o Brasil, porque eu fazia faculdade na UFES na época, eu tranquei a faculdade para ir para a Austrália, mas eu tranquei antes de fazer o processo do visto. Então eles falaram assim, você não faz faculdade, você não está trabalhando, então você tem muito pouco vínculo no Brasil, né? E então muito provavelmente ou o seu visto não vai ser aprovado, ou se ele for aprovado, ele vai ser aprovado com restrição, no sentido de que se eu fosse renovar, eu teria que voltar no Brasil, fazer o processo de visto de novo e voltar para a Austrália, o que não daria tempo de eu fazer o curso de inglês lá e depois entrar na Hillsong College. Eu ia perder muita coisa. E aí eu orei, cara. Falei, Senhor, se for da tua vontade que eu vá, então o Senhor vai me dar um visto sem restrição. Se o Senhor não quiser que eu vá, eu não vou ficar chateado. É só o visto não ser aprovado ou ser aprovado com restrição. Que eu vou entender. Eu vou entender a sua vontade, vou aceitar, não vou ficar bravo, não vou questionar. E aí nesse dia teve uma oração. E as irmãs lá da igreja, as irmãs de oração lá da igreja, é aquelas irmãs que falam em código.
né? Te digo que tu vai pra esse Xaramanai porque... E você entende, ela tá falando em línguas e você entende o que ela tá falando. Então... E aí uma irmã orou por mim e falou, olha, eu te vi entrando num país. Eu falei, amém. Quando eu desci da oração, o consulado australiano me ligou. E o cara me fez milhares de perguntas. Um monte de perguntas. Você já dominava inglês essa altura? Não, foi um brasileiro que me ligou, não falava inglês. O cara me ligou, fez algumas perguntas. Então tá bom, tchau. 30 minutos depois eu recebi o e-mail que o visto tinha sido aprovado sem restrições. Benção. Então assim, a vontade de Deus é maravilhosa, né? E aí fui pra lá e, cara, foi uma experiência que mudou minha vida pra sempre. Eu falo que o intercâmbio te amadurece em 1 ano que você não amadureceria em 10. Então é muito legal, muito bom. Há um choque de cultura gigantesco. Choque de cultura e, cara, eu fui lá meninão, né, 20 anos. E aí chegava lá, pô, problema no banco. Quem vai resolver? Meu pai, minha mãe? Não, eu. Entendeu? Lavar a casa, eu. Fazer comida, eu. Então, assim, você vai amadurecendo nessas coisas assim. Eu fui meninão, né? Então voltei muito mais maduro. Quanto tempo você ficou na Austrália? Fiquei 1 ano e 6 meses. 1 ano e 4 meses. Quase 1 ano e meio. Entendi. Foi uma experiência fantástica. Imagino. Tem vontade de voltar? Cara, então, a gente não entende os planos de Deus, né? Porque eu tinha até possibilidade de ficar lá por mais 2 anos e eu não quis, né? Deus me direcionou a voltar, mas eu tenho muita vontade de voltar pra lá, porque lá eles falam que é o Brasil que deu certo. Entendeu? Tem tudo de bom que o Brasil tem, todas as belezas naturais, tudo assim. Só que, cara, é um país extremamente estruturado, velho. É um país, assim, fantástico, é um país surreal, assim. É uma coisa de louco mesmo, é muito fantástico lá. Se você pudesse pontuar 2 dos seus maiores aprendizados na Austrália. Eita, boa pergunta. Vamos lá. Um aprendizado, assim, que pra mim virou uma chave no ministério foi... eu aprendi a não me ofender. Como eu falei, eu sou muito bem resolvido. As pessoas falam de mim, eu não me ofendo. Porque morar fora, viver o contexto da Hillsong, né? Porque a Hillsong, ela encanta pelo louvor, né? Todo mundo conhece a Hillsong pelo louvor. Mas a cultura de igreja deles é algo único, assim, que eu nunca vi. Então, eu me apaixonei mais pela igreja do que pelo ministério de louvor, né? Então... eu aprendi lá a não me ofender. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar mal de você, não vão gostar de você. E você tem que seguir a sua vida, assim, sem se ofender. Lógico que uma coisa ou outra vai te abalar, vai te machucar ali, mas você tem que aprender a lidar com isso, entender quem você é em Deus e seguir. E outra coisa que pra mim foi um ensinamento também é que pessoas são mais importantes que funções. Às vezes a gente coloca a função acima da pessoa, mas as pessoas são mais importantes que as funções que elas exercem. Então, acho que foi isso. Vamos lá. Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais. Eu não sei se você passou despercebido ou se você não queria falar. O que você teve que desconstruir nesses 6 meses que você falou que você perdeu? O que você teve que desconstruir para poder usufruir, receber lá? Cara, você sabe que, tipo assim, quando fala de religiosidade, eu faço questão de não ser politicamente correto, porque eu já recebi diversas palavras proféticas que o Senhor me chamou para desconstruir a religiosidade. Cachoeira é uma cidade extremamente religiosa, católica. Cachoeiro tem 4, 5 catedrais grandes. Então, essa religiosidade também acaba se aplicando no contexto da cidade, que se aplica no contexto da igreja. Então, Cachoeiro se tornou uma cidade extremamente religiosa. E o Senhor já falou comigo várias vezes que eu preciso desconstruir essa questão. Então, muitas coisas que a religião bate, que são totalmente irrelevantes. Tá? E o meu ministério é apontar essas coisas. Eu vou contar uma história curiosa. Uma vez a gente estava no culto da Rá, e aí uma líder que ia dar a palavra de ofertório, ela chegou atrasada, estava num outro compromisso e chegou mastigando chiclete. E aí deu a palavra de ofertório mastigando chiclete. As coisas que o pastor passa. Aí no final do culto, uma pessoa veio falar comigo assim: eu não concordo com dar a palavra mastigando chiclete. Pra mim tirou a espiritualidade do culto. Falei, amém, tudo bem, ouvi, né? Pastor ouve, a gente aprende a ouvir. Aí 1 mês depois eu fui pregar no culto da Rá. Eu comprei uma caixa de Trident. Fui distribuindo para quem ia cantar no louvor, para quem ia tocar, para quem ia dirigir o culto. Distribuí chiclete para todo mundo. E eu preguei mastigando chiclete. E aí eu preguei aquele texto que Paulo fala, né? Eu poderia estar dando alimento sólido para vocês, mas eu estou dando leite espiritual. Eu falei, gente,
Tanta gente morrendo lá fora, tanta gente se entregando a uma vida longe de Cristo, e a gente está aqui preocupado com um chiclete, que um chiclete vai tirar a espiritualidade do nosso culto. Se a gente crê que o Espírito Santo é capaz de transformar vidas, como que a gente fala que um chiclete pode mudar alguma coisa? São coisas externas, são coisas superficiais. E a gente vê Jesus batendo muito nessa tecla, né? Quando os fariseus falam assim, seus discípulos não lavam as mãos. Cara, vocês não honram seus pais, vocês, fazem tudo errado, vocês são como sepulcros caiados. Então, eu não tenho... medo de bater na religiosidade, porque foi para isso que o Senhor me chamou, sabe? E existem muitas coisas que precisam ser desconstruídas, sabe? Principalmente para mim, é o olhar de preconceito que nós temos com o jeito que as pessoas se vestem. Eu tô aqui com a meia das Chiquititas, de bermuda e tal, os caras até me zoaram. Veio da Austrália esse estilo aí. Cara bleano, de meinha alta e bermuda. E assim, cara... Antes do intercâmbio, você já se vestia assim? Não. Isso aí foi uma construção com o tempo. É interessante, igual, por exemplo, eu vou entrar num assunto muito polêmico aqui. Pode claro. Entrar num assunto polêmico? É tatuagem. Pra mim é totalmente irrelevante. Não é pecado, mas pode se tornar. Cara, se a sua igreja não aceita, não faz, velho. Você vai fazer só pra provocar seu pastor? Cara, se sua família não aceita, não faz. Honra pai e mãe. Ponto. São princípios, entendeu? Mas não é. É um rabisco na pele que vai ficar aí. Você vai morrer e acabou. Na Hillsong, cara, eu acho que eu era o único que não era tatuado. Eu me sentia excluído por não ser, né? Hoje os tatuados se sentem excluídos por ser. Eu me sentia por não ser. Então, essas coisas irrelevantes que eu acho que eu estou cumprindo a lei, mas eu estou quebrando um princípio. E o evangelho é sobre princípios. Porque a gente vai falar, no princípio era o verbo, né? Então, Jesus é o princípio de todas as coisas. Se o que eu ensino, se o que eu prego, se o que eu acredito não tem como princípio Jesus e o evangelho, tá errado. Tá errado. Entendeu? O centro de tudo é Jesus. E aí, João, ele escrevendo João 1, ele vai dizer, ele veio até nós cheio de graça e verdade. Esses são os princípios do evangelho, graça e verdade. Graça é o favor imerecido, né? O versículo que eu tenho para o meu ministério é: cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E parece que hoje a igreja faz questão que as pessoas se privem da graça de Deus. Porque a gente olha com preconceito, a gente julga, a gente fala que é errado, ao invés da gente entender a história da pessoa e abraçar aquela pessoa e falar assim, vem como você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está. Aquilo que precisa ser transformado, o Espírito vai convencer. Parece que às vezes a gente não confia no poder do Espírito Santo para convencer a pessoa e a gente tem que convencer. Então a gente prega a lei, mas não prega o princípio. E a gente quebra princípios. Eu posso, respeitando a lei, quebrar princípios. Isso aí é muito claro na palavra de Deus. Posso contar só mais uma história? Mano, você é o convidado, não. Fica à vontade, nós não temos hora para acabar. Eu tô falando demais, mas tem uma outra história. Eu contei isso numa igreja que eu fui pregar e assim, depois que eu terminei, foi falta de sabedoria minha também, porque eu preguei, na época eu tava pregando uma graça assim, eu tava pregando a graça de Deus de uma forma muito, assim, muito grande na minha vida. E aí eu fui pregar numa igreja muito tradicional e eu poderia ter mudado a minha mensagem, eu não mudei, porque eu contei essa história na igreja e a igreja era extremamente tradicional. E eu acho que a gente precisa respeitar isso também, apesar de bater nisso, mas eu vou bater isso na minha igreja, na cultura da minha igreja, porque é onde eu pastoreio. Agora na igreja do outro eu vou pregar a Bíblia, não vou entrar em polêmica e tudo mais, mas foi falta de sabedoria minha, eu reconheço. Mas eu contei essa história e o pessoal dessa igreja não gostou muito, ninguém me cumprimentou no final do culto, fui embora e tudo mais, beleza. A gente tem um projeto lá na igreja que hoje é café da manhã para os moradores de rua. Antes era almoço. E aí, o morador de rua, ele não vai chegar de calça, blusa social na igreja. Ele vai chegar de bermuda, alguns chegam com a camisa toda rasgada, drogado, bêbado. Eles vão chegar do jeito que eles estão para almoçar. E aí teve um dia que o irmão ficou bravo, fechou a porta da igreja e falou, eu não vou deixar entrar aqui não, porque não pode entrar assim na igreja, drogado, de bermuda. Aí eu falei para ele assim, cara... Se a gente não deixar esse cara entrar aqui, primeiro bar que ele virar na esquina aqui, os caras vão abraçar ele e vão falar, ei, chega aí, toma uma pinga aí por minha conta. Primeira boca de fumo que ele passar, os caras vão chamar ele e falar, não, usa aí, depois você me dá, pode usar crack aí. Ou a gente crê que o poder do Espírito Santo e a graça que a gente prega é poderosa o suficiente para salvar esse cara e a gente abraça ele, ou a gente para o que a gente está fazendo. Ou a gente fecha a nossa igreja. Se eu não acredito que a graça que me alcançou pode alcançar um morador de rua, o que eu estou pregando? O que eu tô fazendo? Entendeu? Então,
É isso, é esse o mistério que... essa é a minha linha de pensamento aí. E aí se você discorda, tudo bem. Depois de 6 meses, na Austrália, aí você começou a fluir. 6 meses na Hillsong, assim, né? E foi até engraçado, porque, tipo assim, eu cheguei na Hillsong, eu discordava de tudo. Assim, eles faziam festa depois do culto, eu ficava, não pode ter festa e tal. E eles, cara, eles têm uma cultura muito saudável de igreja, assim, de amizade, desse lado humano das pessoas e tal. Então eu discordava de muita coisa e tal, né, religiosão. E aí depois de 6 meses o Espírito Santo virou uma chave. Não sei quando isso aconteceu, não sei como isso aconteceu, só sei que essa chave virou. Quando essa chave virou, eu comecei a me incluir mais na cultura. E aí, a partir disso, eu comecei a participar mais das aulas e tal. E aí, as pessoas da minha sala ficaram assim, uau, como que você mudou? Tipo assim, uau, meu Deus do céu, você melhorou muito e tal. As pessoas viram essa diferença, mas foi essa simples chave que virou, assim, de abrir mão da religiosidade para viver o reino. Né? Então, você estava falando aí um pouco antes da questão da tatuagem, diretor loucão para fazer uma tatuagem. Aí quando você falou, não, pode fazer nada, ele já tá ali, ó, se encheu todo. Aí quando você falou, respeita pai e mãe, aí ele deu uma murchada, porque a mãe... Pelo amor de Deus, vai chegar em casa e falar assim, pastor falou que tem que fazer. Né? O pessoal fala que Jesus era tatuado. Pelo amor de Deus, gente. Viaja, não vai ler Bíblia. Mano, qual a maior diferença entre a igreja brasileira e a igreja australiana? É a religiosidade, mano. O Brasil é um país muito... Como que eu vou colocar? É um país que acredita muito na mitologia. Já percebeu isso? A gente valoriza muito mais a experiência, o espetáculo, uau! Tipo assim, porque a gente traz essa herança lá, os índios acreditavam nos deuses e tinham os seus rituais, e aí vieram os portugueses, mas aí eles trouxeram as imagens de santo, mas só eles adoravam os mesmos deuses, os índios, só botaram na imagem de santo. Então a gente tem muito isso na nossa cultura, de acreditar no místico, né, e tal. Então a gente vê o cara lá, o cara revelou o CPF do outro, a gente acha, uau, meu Deus do céu, revelou o CPF, Jesus, meu Deus. E a gente carrega, e a gente valoriza muito isso. Isso nos torna religiosos, e isso nos tira da realidade de impactar o mundo. Isso nos tira da condição de luz do mundo e sal da terra. Porque a gente vai viver numa realidade eterna, espiritual, de experiências com Deus. Então, a gente volta lá na época lá dos primórdios, lá que os caras iam para os mosteiros e não impactavam o mundo, ficava lá no mosteiro. Hoje a gente trata a igreja como um mosteiro. A igreja, pelo menos na Austrália, eu vejo muito isso nos Estados Unidos também, eles são mais conscientes quanto ao dever social que eles têm, quanto ao impacto que eles podem causar na sociedade, por serem menos místicos. Não que eles não tenham espiritualidade. São pessoas extremamente espirituais, que fluem no profético, fluem no louvor, fluem na palavra, mas fluem no meio social, fluem na política, fluem nas artes. Você vai pegar o pastor Irving McManus, é um cara que é um cara extremamente excepcional, que influencia a moda em Hollywood. Entendeu? Você vai pegar as músicas que a Hillsong faz, tá em filme, tá em outro lugar, porque são pessoas que entenderam o impacto que elas podem causar fora das 4 paredes da igreja, fora do selo gospel. Mas para nós não. Para nós, se não tiver o selo gospel, não serve. Entendeu? E tem muitas músicas de selo gospel que não falam de Cristo, né? Mas mesmo assim, tem o selo gospel. Então, a gente se fechou muito no nosso gueto espiritual, por ter esse misticismo na nossa mente. E eu vejo lá fora eles mais abertos para isso. Os caras falam de racismo na igreja. Hoje falar de racismo na igreja, meu Deus do céu. Os caras falam de impacto social na igreja. Então isso tá mudando no Brasil. Eu acho que já tem uma caminhada pra gente mudar isso, mas eu vejo a igreja, essa é a principal diferença. Você tá fazendo só pergunta difícil, hein, cara? Se eu soubesse, eu ia estudar antes de vir pra cá, parecendo o Enem. Mano, eu tenho certeza que você tá sendo abençoado nesse episódio, então, por favor, como o PH deixou de ensinamento, afunda o like, afunda. Né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também o link do canal do podcast do Pastor Marcos, né? Obrigado. Vamos deixar o @ dele do Instagram para você seguir, vai ficar tudo ali na descrição do vídeo. Enquanto isso, você pode ver também as empresas que têm nos apoiado e permitido que tudo isso aconteça. Vamos ver se a gente consegue apertar de mais alguma forma aqui. Mano, eu te disse que... Lembra que tinha perguntas que eu ouvi falar e que eu ia te fazer? Então, eu já ouvi a seguinte frase. O Marquinhos é um assembleiano da presbiteriana. Você consegue explicar isso? Primeiro, consigo. Você concorda com isso? Em partes. Em partes? Não, por quê? Eu vou explicar por quê.
A imagem de presbiteriano é o cara que não entra nos reteté, né? Estuda muito a palavra e tal. Então, se for como estudioso da palavra, eu sou presbiteriano, porque eu estudo muito. Eu amo estudar a palavra e para mim não tem revelação maior que a palavra de Deus. Isso talvez ofenda os assembleianos que vivem pela revelação. Não todos, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas muitas pessoas têm essa cultura de que, fulano me revelou. Eu falo, não, para mim a revelação da palavra é maior, sabe? Então, assim, mas eu sou pentecostal, falo em línguas, tudo isso, entendeu? Eu amo o mover do Espírito. Só que as pessoas, de fato, têm essa imagem porque eu não me envolvo muito, talvez, nessa questão do mover do Espírito. Eu me envolvo, mas também, tipo assim, né? Fico naquela assim, moderadamente. Porque eu acho que é da minha personalidade também e tudo mais. E também porque hoje eu tenho 2 pastores presbiterianos que me ajudam muito no meu ministério. São 2 seres humanos incríveis, assim, mas são 2 caras que também são fora da caixinha, que não tem essa de denominação. A gente não fica lá discutindo mecânica de salvação, né? A gente não fica lá discutindo teologia. A gente vai falar de vida, de humanidade do pastor. E são 2 pastores que, coincidentemente, são da presbiteriana. Então, as pessoas, às vezes, acham que é por isso e tudo mais. Mas, assim, sou canela de fogo, reteté de Jeová. Mas eu sou apaixonado pelas escrituras, pela palavra de Deus. Amo estudar a Bíblia. Eu amo ter revelações lendo a palavra de Deus. O nome do meu filho foi revelado em um versículo bíblico. Então, eu tenho experiências com a palavra de Deus que são excepcionais. Não que eu não creia nas outras revelações, mas eu não vivo por elas. Eu vivo pela revelação da palavra. Se a pessoa fala assim, você vai viajar o mundo, eu vou pegar essa revelação, eu falo muito isso lá na igreja. Jogo no freezer, presbiteriano aí, ó. Jogo no freezer, presbiteriano, brincadeira. Jogo no freezer, se Deus quiser fazer um churrasco com a promessa, quiser cumprir, ele vai lá, pega e faz. Se ele não quiser, vai ficar lá, meu irmão. Isso aí não vai mudar nada na minha vida. Entendeu? Então, o que transforma a minha vida é a palavra de Deus, é a revelação do Espírito Santo. Não que eu não creia nas revelações, recebo, creio e acredito que vai acontecer e me movo às vezes na direção dessas palavras, mas se Deus não cumprir, eu não vou me frustrar, me desviar, falar que, né, tô decepcionado com Deus, nada disso. No episódio 2, quando a gente gravar o episódio 2 com o pastor Marcos, a gente fala de Calvino e Armínio. Meu Deus do céu, rapaz, né? rapaz. Vamos entrar nesse mérito agora, não? Não vamos não. Entendeu? Então, tá explicado aí. Olha lá, o diretor ficou, poxa, não? Presbitecostal? Mano, assim, é legal ouvir você falar isso, porque na conversa em off aí, né, a gente às vezes fica assim, sou um pastor da Igreja Batista. Fala assim, não, pastor Batista prega a palavra. Se for pregar na Assembleia de Deus, não, eles vão dar glória demais. Qualquer coisa que você lançar ali, não tem essa preocupação em fundamentar a palavra e tal. E eu acho isso um julgamento ridículo, porque eu conheço pastores, na verdade, as minhas maiores referências, fora o meu pai, que é a minha referência maior, são só pastores assembleianos, cara. A minha construção de referência são pastores assembleianos. E são homens, assim, profundíssimos na palavra. Né? Então, assim, você que é um pastor assembleiano, pastor assembleiano, falar isso que eu gosto, sou estudioso da palavra, eu te vi pregar lá, eu já te convidei para estar aqui com a gente, inclusive vai pregar também na sede, né? Já quero deixar aqui. Vai ser uma honra. Você vai pregar sonho pra gente ali na sede. Bota outro sonho aí. Eu não gosto desse pré-julgamento. Não, na Assembleia de Deus você pode pregar qualquer coisa. Não acredito nisso. Eu também não acredito. E a nossa igreja a Hebron construiu essa cultura de não aceitar qualquer coisa. E eu te falo, mano, uma vez eu decepcionei uma presbiteriana por não ser pentecostal. Eu preguei numa igreja presbiteriana, chegou no final do culto, ela falou assim, falaram que havia um pastor assembleiano, que eu achei que ia botar fogo na igreja, você é muito calminho. Eu falei, meu Deus do céu, até os presbiterianos estão me achando calmo. Se fosse 10 anos atrás, Marco Feliciano ia falar que você era um sorveteriano. É isso aí, porque crente que não faz barulho tá com defeito de fabricação. Mano, faculdade de Direito, era um sonho, é uma ferramenta, você atua, você pensa em atuar? Fala pra mim. Mano, eu sou recém-formado, né? Eu comecei a faculdade de Direito com a intenção de ter uma faculdade presencial e fazer pós-graduação em teologia e me especializando, entendeu?
Mas aí acabou que mudou, cara. Eu me apaixonei pelo direito, eu gosto muito. Para mim é uma faculdade que todo mundo deveria fazer. E hoje, assim, eu me formei e agora eu tô estudando para fazer o AB. Não quer dizer que eu vou atuar, mas assim, de vez em quando a igreja precisa de alguma coisa aqui e ali, então eu posso estar ajudando nessa área também. Uma palavra que eu recebi do pastor Davi Lago uma vez, que ele foi lá na igreja, ele falou assim para mim: mano, você tem que ter cidadania romana, que é o que Paulo tinha, né? Quando foram açoitá-lo, ele falou: não, eu sou cidadão romano, eu tenho direito de falar com o imperador lá, porque eu sou cidadão romano. A gente precisa ter essas formações para a gente ter voz num debate jurídico, para a gente ter voz dentro de um contexto de faculdade, porque eu não sou só um pastor, não, eu sou um pastor, eu sou formado em direito, eu sou pós-graduado nisso. Então você ganha cidadania romana. As pessoas vão parar para te ouvir porque esse cara tem formação, esse cara tem inteligência. Às vezes a gente fala assim: vou viver do ministério, e não estuda, nem teologia faz. Não, isso não é viver do ministério, é pregar que é viver do ministério? Não, viver do ministério é você conseguir alcançar cada vez mais as pessoas através disso. Você pode estudar, usar isso como ferramenta e tudo mais. Então, para mim, é uma ferramenta hoje que eu uso. Talvez um dia eu possa atuar, talvez não, mas é uma ferramenta que eu tenho, uma cidadania romana que eu tenho ali. Muito bom. Davi Lago é um dos meus mentores. Né? Ele é fantástico. Eu tive em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu pedi socorro a ele e tive a oportunidade de ter um tempo com ele em Vitória. Eu o conheci em Belo Horizonte, quando ele ainda pastoreava na Getsemane, na Batista Getsemane. E tive a oportunidade de ter um tempo com ele em Vitória, e ele, com muita sabedoria e crânio que o Davi é fora da curva, ele me direcionou, e hoje eu colho frutos disso que ele me ajudou. O Davi Lago é fantástico, e hoje eu talvez seguiria o caminho dele, que é ele dar aula, né? Eu amo dar aula, então talvez o direito serviria para mim como um instrumento para eu poder ser professor e tudo mais. E esse sonho aí de construir uma escola, mano? Então, cara, é um sonho que meu pai tinha, e eu acabei compartilhando desse sonho, que é construir uma escola de creche até o ensino médio, sabe? Uma escola cristã, uma escola que professa a fé, mas é uma escola que tem toda a estrutura, sabe? Eu sonho com uma escola com educação bilíngue, com inserção em esportes e tudo mais, que vai formar bons cidadãos. A gente não está aqui para formar só bons cristãos, mas bons cidadãos, pessoas que exercem o cristianismo, os princípios do reino de Deus, fora da igreja. Se a gente for pegar, o cristianismo talvez seja a maior influência, a reforma protestante, e ontem eu gravei sobre isso com o pastor Carlos, a reforma protestante talvez seja a maior influência da sociedade que a gente tem hoje, e muita gente não sabe disso. Então, meu sonho é ter uma escola que professa a fé cristã e que professa valores para a gente ter uma sociedade melhor, para a gente viver em pelo menos uma cidade ali mais estruturada, com pessoas de bem que entenderam os princípios do evangelho. Então, já vai ligar um sininho. Cristo Rei, Guimarães, fica esperto, porque tá vindo aí uma escola. Em nome de Jesus, eu recebo essa palavra. Tá vindo aí uma escola que vocês vão ter que se curvar essa escola aí, tá? Todo joelho se dobrar. Com certeza, mano, se você lança uma escola de qualidade, com princípios cristãos, até quem não vai querer que os filhos estejam lá. Exatamente, porque são princípios, cara, e princípios são inegociáveis. Não é só simplesmente eu ensinar a cultura da igreja, mas é a cultura do reino, é o princípio do reino. E o reino, ele é do tamanho do mundo. Ele não é do tamanho da igreja, ele é do tamanho do mundo. O reino, ele é aplicável em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. Muito bom. Mano, qual a importância da sua esposa na sua vida ministerial? Cara, minha esposa é uma mulher extremamente sábia. Ela tem um discernimento espiritual, assim, que é fantástico. E ela é uma pessoa que ela consegue me tirar da zona de conforto muitas vezes. Né? Às vezes a gente vê assim, o pastor fazendo aquele monte de coisa, mas a gente às vezes se pega na zona de conforto meio ocioso, né? No ócio ali. E a minha esposa, ela consegue me incentivar a sair da zona de conforto. Muitas vezes foram palavras dela que me incentivaram a dar um passo em uma direção ou outra. Então eu tenho ela como essa apoiadora mesmo do meu ministério. Ela também é uma mulher de oração, intercessora dentro de casa.
né? E ela é muito sábia, ela tem muitas revelações do Espírito, ela tem algo que ela sonha com alguma coisa, ela acorda, abre na palavra e Deus confirma que ela sonhou. Teve um dia que eu tava chorando com um amigo em casa, a gente chorando e orando junto, ela foi abrir um texto bíblico, acho que foi em Ageu, velho. Quem abre a Bíblia em Ageu? Sabe? Tem gente que nem sabe que tem Ageu na Bíblia. Tem Ageu na Bíblia, tá, gente? E aí, tipo, falei, caraca, e foi, sabe, certeiro no que a gente tava conversando. Então, ela tem essa sensibilidade espiritual e essa capacidade de me tirar da zona de conforto, viu? Te amo muito, amor. Que isso. A gente Você é a gosta mulher da minha vida. de deixar esse espaço da declaração. Você é a mulher da minha vida, nem dos meus sonhos, nem dos meus melhores sonhos eu conseguiria sonhar com uma mulher como você. Que isso, gente. Se não merecer o like depois dessa declaração aqui, eu não sei nem mais o que vale o like. Dá por pena, cara, entendeu? Mano, tentou pelo menos fazer uma declaração. E o que muda na sua vida com a chegada do Tito? Cara, eu falo pra todo mundo, casamento muda muito, mas filho muda tudo. Filho muda tudo. Desde que o Tito chegou, experiências atrás de experiências, cada fase, cada dia, cada mês. Então o filho muda tudo, cara. Você já pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Tudo que você faz, você pensa no seu filho. Ontem eu e a Aline, a gente assistiu um filme de uma criancinha que fica doente e tal. Então eu tava nós 2 chorando, sabe? Tipo, nunca que eu ia chorar num filme assim se eu fosse solteirão e tal, se eu não tivesse filho. Então a gente viu a criança lá sofrendo, então a gente começou a chorar, imaginando o Tito doente, meu Deus do céu. E assim, o Tito é uma criança muito especial. Ele tem uma unção de cura na vida dele que é fantástica. E assim, quando ele nasceu, eu assisti o parto, né? E a pediatra pegou ele e falou, pai, o senhor quer segurar seu filho? Eu falei, quero. E aí eu segurei ele. Na hora que eu segurei, eu olhei pra ele, eu falei, cara, eu daria a minha vida por ele. Só que ele não tinha feito nada por mim. Tipo, eu não tinha, se eu for pensar racionalmente, razões pra amar o Tito. Ele só tinha chorado, tinha 2 minutos, tinha nascido. Tipo assim, não tinha feito nada, mas eu já o amava a ponto de dar minha vida por ele. E aí na hora Deus falou comigo, eu não te amo pelo que você faz por mim, eu te amo porque você é meu filho. O único motivo de eu amar o Tito é que ele era meu filho. Da mesma forma, o único motivo de Deus nos amar é porque nós somos filhos. Não é pela nossa performance, não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente conquista. É pela identidade que Ele plantou em nós através de Cristo. Então Deus nos ama porque a gente é filho. Ele deu a vida por nós porque nós somos filhos. Então essa foi a primeira e talvez mais marcante experiência assim, que eu tive com Ele. Mas mudou tudo. Então, eu tô com uma imagem aqui que você nem sabe, mas eu te vi. Sábado passado, eu tava no Shopping Sul. E você também estava lá. E a gente estava numa loja em comum. Eu queria ter falado com você, mas Poxa. Não deu. Vou parar de falar o nome das lojas, porque não tá pagando, né? Não, só se patrocinar. Não tá pagando, por que eu vou ficar falando o nome? E a sua esposa estava andando na frente, uma loja de roupa lá, e você estava vindo atrás com seu filho no colo. Uhum. E eu olhei aquela cena e falei assim, aquilo ali, ó, o pai carregando o filho. Aquilo ali foi muito massa, Uau. entendeu? Foi fantástico. E eu quis correr atrás de você para falar com você, mas eu precisava de socorrer minha esposa também e não deu. Mas essa imagem ali do pai com o filho no colo, para mim... É muito interessante porque eu falo que eu e a Aline, nós somos pais irresponsáveis. Porque a gente não lê um livro sobre paternidade. Tem pai que, né, pai e mãe que engravida, lê tudo que tem. A gente não lê um livro, a gente foi... Só que, cara, quando nasce um filho, não nasce só o filho, nasce uma mãe, nasce um pai. E quando a gente é bem resolvido na paternidade de Deus, a gente entende como que nós temos que ser como pais. Sabe, tipo, eu amo sair com o Tito. O Tito não faz nada, mas eu amo sair com ele sozinho. Às vezes a Aline quer fazer alguma coisa e tal, eu fico com ele sozinho porque eu gosto. Eu acho que parte da compreensão da paternidade de Deus. E você querer passar isso pro seu filho. Então, igual ali, tava carregando ele tava dormindo, né? No meu colo. Pra mim aquilo é um prazer, cara. Eu amo sair com meu filho, eu amo brincar com ele, fazê-lo rir. E isso é paternidade, né? Isso nenhum livro vai escrever, isso ninguém vai falar. Então, é algo que é um instinto nosso. Quando o filho nasce um pai, nasce uma mãe. Mais ou menos a viração do dia. Vocês não
podem não ter feito nada, mas eu venho aqui, que eu quero passar um tempo com vocês. Isso, exatamente. E a gente tá aqui, o diretor acabou de saber que vai ser pai. Meu Deus, assim, parabéns. É o pai do ano. Papai do ano. Então, caraca, nós que massa, estamos felizes demais. Eu quero até abrir aqui, parabenizar a Bruna, Peterson. Deus abençoe muito vocês. Bom, mano, vai acabou de casar e já... É isso aí, mano, é isso aí. Jesus tá voltando, irmão. Tem que povoar a terra. Mano, mas parabéns. A paternidade vai mudar a sua vida. É muito bom, muito bom. Curte tudo. Vamos lá. Outra frase que eu ouvi, e você já deu até um pouco de spoiler aí, sem nem saber. Eu ouvi a seguinte frase: o Marquinhos não fica por muito tempo no Brasil. Uau. Eu tenho muitas palavras proféticas. Isso é profético? É, eu tenho muitas palavras proféticas. Mas olha que curioso. Na Austrália, eles me chamavam de Mr. Brasil. Porque eles viam tanta paixão no meu coração pelo Brasil, que eles falavam assim, você é o rei dos brasileiros. Eles chamavam de Mr. Brasil e King of Brazilians, que é o rei dos brasileiros. Que onde eu tava todos os brasileiros em volta de mim, que eu tenho muita paixão pelo Brasil. Cara, eu não posso te falar se sim ou se não. Eu não vivo pelo que eu quero, pelo meu plano. Eu vivo pelo que Deus quer. Se isso for uma palavra profética, eu recebo. Amém. Não vou ficar muito tempo. Mas se Deus quiser que eu fique no Brasil, amém também. Eu aprendi isso, sabe por quê, cara? Eu comecei a fazer planos, projetos, e aí Deus foi e quebrou tudo. Sabe? Eu falo que a nossa vida é como uma caixinha de sapatos. E a gente vai colocando assim, organizando a nossa caixinha, né? Aqui tá minha vida emocional, aqui tá minha vida financeira, espiritual e tal. E aí Deus vem e faz assim... e mexe com tudo para mostrar que tudo na nossa vida é abalável. Só Ele que permanece. É só Ele que é inabalável. Então, eu tô firmado nele. Se ele me quer fora do Brasil, amém. Se Ele me quer aqui, amém. Se Ele quiser que eu fique em Cachoeiro, amém. Se Ele quiser que eu vá para uma cidade no interior, amém, cara. Amém. Eu tô vivendo pela dispensação do Espírito Santo. Você... É difícil pra gente perguntar e responder sobre isso. Eu tô me colocando no seu lugar. Como é que você lida com essa questão da sucessão ministerial? Nós temos herança sacerdotal, nós somos filhos de pastores, já somos pastores, mas você vê o ministério como herança? O que a gente mais pode herdar de um pastor é o coração dele. Estrutura, modo de fazer, modo de pregar, cada um tem o seu. O que a gente precisa herdar da sucessão é o coração pastoral. E isso eu já tenho herdado do meu pai. Então eu quero herdar o legado dele, de um pastor que cuida de ovelhas, de um pastor que dá bom testemunho, de um pastor que ama as ovelhas, de um pastor que ama ser pastor, de um pastor que é humilde, de um pastor que entendeu de fato que é ser pastoreado. Mas eu tenho a minha personalidade, a visão Deus vai dar para mim. Então, assim, vou respeitar o legado dele, vou respeitar tudo que ele fez. Eu não acredito nessa história de que uma geração tem que passar para outra subir. Eu acho que as duas gerações têm que conviver e têm que saber viver o evangelho juntas. Eu não acho que os velhos têm que sair para a gente assumir. Não acho isso. Eu acho que quando eu prego, quando eu lidero um ministério, eu tenho que pregar para o menino de 15 anos que quer bater cabeça no teto na hora do culto e para a senhorinha de 90 anos que acha que usar calça é pecado. Então, mas assim, nessa sucessão, que eu tenho certeza que é muito saudável e glorifica a Deus, uma coisa tem que permanecer, que é o coração pastoral, o evangelho verdadeiro, mas métodos mudam. A palavra, ela se adapta, ela não muda, ela se adapta. Então, tudo isso vai mudar. Deus vai dar uma visão para cada um, sabe? Deus dá a visão para Paulo. Paulo quer ir para Bitínia, mas Deus dá a visão para ele ir para Macedônia, sabe? Então, isso a gente tem que encarar isso como algo natural e não como um peso. Eu já encarei como um peso. Poxa, vou mudar, vou fazer isso, prego diferente. Meu pai, meu pai tem uma unção do X9, velho. Eu nunca vi isso na vida. Ele tá fazendo apelo, ele vai buscar a pessoa pela mão. O Espírito Santo mostra pra ele quem precisa aceitar Jesus, ele vai lá, pega na mão da pessoa e leva. Eu nunca vi isso na vida. Perdão, chutei aqui. O cara falou pra eu não chutar, eu chutei. Desculpa, tá? Ele vai lá, pega a pessoa pela mão e traz. Aí eu falo assim, não é possível, agora ele errou. Aí você vê a pessoa tá chorando, velho. Você fala assim, meu Deus do céu. Essa unção eu ainda não carrego, sabe? Eu tenho um estilo diferente. Eu sou mais um expositor da palavra, mas às vezes eu fluo na revelação. Ele tem mais essa parte profética. E talvez essa sucessão vai acontecer porque são momentos que a igreja precisa viver.
enquanto ele é pastor, a igreja precisa viver o profético, precisa viver essa linha dele, mas a igreja que eu pastorear, se for Hebron, se for outra igreja, vai precisar viver o que o Espírito Santo vai colocar em mim, entendeu? Muito bom. É isso. Uma vez eu ouvi, eu não sei se você conhece, eu já ouvi falar do pastor Jethro Paiva. Ele ministrou sobre a igreja completa. Ele falou assim, o corpo só é corpo se ele for completo. Sim. Porque, por exemplo, os anciãos da igreja, o corpo sem ossos, sem estrutura não é corpo. Exatamente. E ele colocava a juventude como a pele, que é o bonito, é o que as pessoas veem. Mas não adianta só ter a pele. Tem que ter carne, tem que ter nervo, tem que ter ossos. E essa ministração do pastor Jethro foi algo que abriu também a minha, porque eu tive um tempo lá atrás, imaturidade. A gente começa cheio da empolgação. Quer chutar a porta dos outros. Então eu falei assim, caraca, eu preciso da estrutura. Sim. Até mesmo porque aqui já vai ficar um puxão de orelha. Juventude não dizima direito. Juventude não oferta. Tem iPhone. Sai pra lanchar depois do culto. Mas, entendeu? Então, como é que eu vou desrespeitar uma estrutura, né, moral, financeira, histórica, que é gente que construiu o que eu tô vivendo hoje. Só posso viver porque alguém construiu lá atrás, entendeu? Exatamente. Então, assim... essa ministração do pastor Jethro Paiva abriu a minha mente para essa questão. É exatamente isso, mano. E isso é honra. Quando Deus diz pro povo de Israel, honra teu pai e a tua mãe, ele diz lá em Êxodo e ele lembra lá em Deuteronômio. Mas não é só honrar o seu pai e a sua mãe. Honra a geração do seu pai e a geração da sua mãe. Porque onde você está colhendo hoje, muita gente plantou. E plantou com lágrimas, plantou coração, plantou com dificuldade. Porque se eu não aprendo a honrar quem veio antes de mim e falar, vocês não sabem nada de igreja, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou plantar para quem vem depois. E a geração que vem depois da gente? Se a gente acha que tudo é a gente, que ninguém plantou para nós, a gente não vai plantar para quem vem depois. Agora, se eu entendo que alguém plantou onde eu estou colhendo hoje, aí eu vou me preocupar em plantar para quem vai colher depois. Isso é honra, mano. A gente precisa aprender a honrar. E a única coisa que pode unir a igreja... Porque você pega a senhora lá de 80 anos, que ouve hino da harpa o dia inteiro. Você é cantor cristão na Batista? Cantor cristão. Cantor cristão. E aí você pega um menino lá que ouve Alessandro Vilas Boas. Este é o som do carpinteiro. E o menino vai bater na cabeça na janela, se joga no quinto andar de casa. Como que esses dois convivem? Eles não vestem as mesmas roupas, não ouvem as mesmas músicas, não frequentam os mesmos lugares, não falam igual. O que é a única coisa que pode uni-los? Cristo. A igreja só alcança a unidade quando ela coloca Cristo como centro. E eu tenho uma bandeira, desde quando o Senhor me chamou, de algo que eu vou falar e que você vive. Porque eu já li unidade na diversidade. Isso aí. É exatamente isso. Vou te explicar rapidamente por quê. Porque nós somos uma igreja batista e havia a convenção das igrejas batistas. Há 20 anos atrás... Era a Convenção Batista Brasileira, que é a principal convenção. Nós temos até a CBN aí, né, que é a Convenção Batista Nacional, mas a principal aqui em Marataízes nem tinha igreja da CBN nessa época. E Deus deu uma visão ao meu pai e essa visão não nos permitia mais ficar na convenção. Então o que acontece? Nós fizemos essa transição, saímos e nós fomos tratados como um câncer. A Igreja Batista cancerígena. Ninguém compartilhava com a gente, nós não podíamos participar dos congressos, não poderíamos mais nada. E quando o Senhor me chamou para o ministério, ele falou assim, você vai quebrar essas... Uau. E eu falei, Senhor, como? Porque eu não tenho problema nenhum com eles. Eles que têm problema comigo, como é que... E o Senhor me deu uma ideia de um culto jovem, isso 15 anos atrás, mano. 15 anos atrás, o Senhor me deu uma ideia de um culto jovem que não tinha por aqui, e a gente começou a fazer, e os pastores das igrejas batistas daqui, era um culto semanal, no meio de semana, os pastores começaram a liberar os jovens do culto regular da igreja para eles estarem nesse culto. Uau. E eu falei, tem alguma coisa diferente nisso daqui. Pastor, vai lá, aprende, cultua e traz pra gente. E de repente esses mesmos pastores começaram a me convidar para ministrar na igreja deles. Isso era algo inadmissível. E eu falei, o Senhor está desconstruindo isso. E hoje não existe mais nada, mano. A Igreja Boas Novas, ela interage, recebe e vai com todas as igrejas aqui do município.
assim, levamos 10, 15 anos para isso acontecer, mas aconteceu. É. Então eu sempre com o mesmo discurso. O que nos une é muito maior do que Isso o que aí. nos separa. Exatamente. Eu sempre fiz questão de deixar isso claro. E tipo assim, eu não vou dentro da sua casa falar do que você acredita e eu não acredito. Eu não vou dentro da sua casa pregar aquilo que eu vivo dentro da minha casa. Eu vou falar daquilo que nós dois concordamos É isso aqui. aí. Então, se você quer concordar com tudo que eu falo e vivo, vem para Boas Novas. Isso. Mas se não é isso, seja feliz onde Outras você... igrejas Exato. vão te abraçar. Pronto. Entendeu, mano? E graças a Deus, acabou isso daqui. Cara, é interessante porque... até esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Posso fazer um merchan rapidinho? Claro. Eu tô para pode. lançar meu livro, né? E no meu Isso. livro eu conto Esse livro eu escrevi na Austrália, olha só o tanto de tempo. Já tem 7 anos. E nesse livro eu conto uma história. Esse merchan vai custar uma edição, um exemplar. Opa, já autografado. vou mandar, pode deixar. Chama Deus Não Precisa de Você, o meu livro. E eu conto uma história que uma vez eu fui pregar numa igreja metodista wesleyana. Pô, John Wesley, cara. Por isso que é importante você estudar, que você conhece a história. John Wesley foi um dos maiores defensores do arminianismo, né? Da questão da salvação por escolha. E aí o cara me deu um texto sobre predestinação. Ele falou, o tema do congresso é fui predestinado. Eu falei, mano, como que eu vou numa igreja que... Traz né? John Wesley no John nome. Wesley no nome, e o cara me dá um texto de predestinação. Orei ao Senhor, e aí o Senhor me deu uma palavra, que tinha uma palavra no texto, que foi, vocês foram predestinados para uma herança. E essa palavra herança no grego só tem nesse texto, não tem em nenhum outro lugar da Bíblia. E aí eu comecei a mensagem pregando sobre a amizade de John Wycliffe, que foi o maior evangelista que já pisou nessa terra, um pré-reformador, e John Wesley, que era John Wycliffe, tô com a reforma na cabeça. George Whitefield e John Wesley, George Whitefield. E aí George Whitefield, calvinista, foi um dos maiores evangelistas que já pisou na face da terra, e John Wesley, arminiano, os dois eram muito amigos. E aí perguntaram para George Whitefield assim, você acha que você vai ver John Wesley no céu? Que ele é arminiano, né? Aí ele falou, não, porque o John Wesley vai estar tão perto do trono da graça, e eu vou estar tão lá atrás, que eu não vou conseguir nem ver John Wesley. E aí eu preguei o seguinte, cara, tem uma herança no texto, só que a gente está tão preocupado em ganhar discussão teológica que a gente esquece da herança, a gente tira o foco do que é eterno para botar o foco no que é terreno e carnal. Então, assim, é isso. Quando eu boto o foco no eterno, por que os discípulos conseguiram se unir ali, juntos no mesmo lugar, ali em Atos 2? Porque estavam todos com os olhos fixados no céu. Deus não chamou a gente para ser igual, Deus chamou a gente para ser um, independente das diferenças. A gente vê a igreja de Filipenses, por exemplo, que Paulo elogia pela unidade, a gente fala, todo mundo era igual, mas você vê, era um carcereiro que se converteu lá do texto de Atos, era uma menina que fazia adivinhação, estava endemoniada, que Paulo expulsa o demônio dela por raiva, porque a menina ficou 2 dias seguindo eles, e é Lídia, uma mulher rica que vendia tecidos e que a igreja era na casa dela. 3 pessoas completamente diferentes que encontraram unidade em Cristo. Então, não é ser igual, é ser um, é colocar os olhos no que é espiritual. Isso é fantástico. Ser um não é ser igual. Isso é muito massa. Mano, a gente abriu a caixinha de pergunta lá no Instagram. Tô até com medo. E tem gente que aproveita para dar uma zoada e tal. Deve ser ovelha sua, com certeza deve ser. Mancini _ Davi. Davi Mancini. É ovelha? Os que menos prestam aí é minha ovelha. Os piores aí é minha ovelha. Pastor, é verdade que Adão não tinha umbigo? Sei lá. Vai saber, não sei. Davi, ele vai te responder isso no gabinete, no próximo. Não, fica tranquilo. No próximo. Hilário 2.1. Deve ser sua minha ovelha também é também. ruim também. É? Tô brincando. Minhas ovelhas são maravilhosas. Eu amo meus meninos. Ele nem perguntou. Ele falou, meu pastor, meu líder é brabo demais. Brabo demais. Amém, recebo. Né? Amém. Esse aí, ele tá sempre encorajando, sempre falando. Esse é um menino muito bom. Daniel. Romim Soluções Imóveis. Eita, nós. Conhece? Vai, fala. É ovelha também? Não, tá meio afastado, mas vai voltar. Aí, ó. Já volta pra igreja. Certamente ele vai assistir o podcast para poder ver a resposta aqui, né? Pastor Marcos, quando vai me pagar um lanche?
Tô falando. O pessoal acha que o pastor tem dinheiro, né? Pagar um lanche pros outros e tal. Amigo, você que tem que honrar seu pastor, pra pagar um lanche pro seu pastor. Honra seu pastor, meu filho. Uma pergunta aqui que é mais séria, né? E aqui a gente depois segue. Edu_Tamires. Sabe quem é? Sim. É ovelha também? Também. Pastor, você tá preparado para a volta de Jesus? Cara, uma vez, olha só, que interessante. Uma moça me mandou mensagem e falou assim, eu me chamaram para subir no monte, eu não sei se estou preparada. Eu falei assim, você tá preparado para orar no seu quarto? Tô, oro todo dia. Então você tá preparado para orar no monte. Porque, né, é uma oração, sabe? É um local, amém. É o brasileiro que faz a mística do monte, a mística, né? o monte acontece, não sei o que, não pode subir, não sei o que. Não, cara, se eu não estiver preparado para viver para Jesus no meu dia a dia, eu não tô preparado para a volta dele. Se eu não estiver preparado para viver em santidade e estar no processo de transformação, eu não estou preparado para a volta dele. Eu não preciso me preparar para a volta de Jesus. Eu preciso me preparar para viver para ele. Né? Porque às vezes a gente fica até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha e a gente não vive para ele. O nosso problema é que a gente morre para o mundo, mas a gente não nasce para Cristo. Né? A gente morre para os nossos pecados, mas a gente não nasce de novo para viver para Cristo. Forte. Então, se eu estou preparado para viver para ele, para entregar minha vida para ele, eu estou tranquilo. Se ele voltar agora, amém. Glória Cara, a Deus, você falou e já abriu uma chave aqui, já ganhei um sermão agora, porque tem uma galera morrendo pro mundo. Sim. Tem, mas não é o suficiente, né? Tem que nascer para Cristo. Tem que nascer para Cristo. Quantos dão testemunho só do que eram, né? Eis não sei o que, eis não sei o que, eis não sei o que. E o seu testemunho agora? Qual é o testemunho que você tá dando de vida? Muito massa. Mano, você deu spoiler aí, já disse do seu livro. Além do livro, planos pro futuro aí. Cara, eu hoje sou diretor da Escola de Liderança 120 igual a 1, que é a escola que a gente faz o podcast, né? E aí a nossa escola agora está expandindo, né? A gente tinha uma turma de liderança e agora pro ano que vem a gente fechou uma parceria com um cara sensacional, o Wagner Santos. Ele foi produtor do Ministério Apacentar, trabalhou muitos anos com a Fernanda Brum. E ele vai ser coordenador da área de louvor e adoração. Então a gente agora vai estar com 2 turmas, liderança pastoral e louvor e adoração. E além do projeto da escola, eu tenho 2 livros que estão sendo escritos ainda. Vou dar spoiler de um que se chama Quando Líderes se Tornam Juízes, que é uma exposição da era dos juízes em Israel ali. Então, quando pessoas que deveriam edificar o povo se tornam apenas resolvedores de crise. Então, já vou dar o spoiler desse livro aí. Vai estar chegando aí, se Deus quiser, ano que vem. E o meu livro agora só mesmo. Tem data já para esse? Para esse vai chegar em novembro agora. Já tá na gráfica. E vai chegar em novembro, tô muito ansioso para ver. Então, na semana que você lançar, no domingo seguinte, você vem pregar na minha igreja. Fechou, fechado. Fechou? Você lançou o livro lá, fez o lançamento na Hebron. O primeiro domingo é meu. Tá ótimo, tá ótimo. Já tá fechado e tá aqui com testemunhas. Não posso nem desmarcar. É isso. Então, mano, só tenho que te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por você estar nos honrando aqui com essa participação brilhante. Certeza que no futuro aí nós temos um episódio 2 pra gente gravar de novo, pra gente compartilhar mais um tanto. Amém, mano. E agradecer pela oportunidade de aprender com você, de estar aí, estar sendo abençoado com tudo que Deus tem feito em você e através de você. Amém, mano. Eu que me sinto honrado de estar aqui com você. De verdade, eu te admiro como pastor, como líder, como homem de Deus. Creio que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Creio que é só o início. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo tudo de Deus, mas eu creio que é só o início. Seja na sua família, no seu ministério, na sua igreja. E eu creio que esse podcast aqui vai ser bênção para muita gente. Muitas pessoas vão ser edificadas através da sua vida. E Deus vai continuar abençoando e abrindo os caminhos para você. Então eu espero também que tenha sido bênção para quem assistiu. Amém. Desculpa qualquer coisa aí se eu falei demais, se eu falei de menos, mas foi bom compartilhar um pouco do meu coração aí com você e com todo mundo que vai assistir esse podcast. Só uma dúvida, a Escola 120, ela é restrita à membresia da Hebron? Não, a nossa escola é uma escola interdenominacional, né, que a gente chama. Ela, apesar de funcionar na igreja, a gente não vai para uma só via teológica, a gente não apresenta só um modo de pensar, nós apresentamos o evangelho, nós apresentamos os modos de pensar e falamos, olha, agora vocês, né, com tudo que foi apresentado, vocês seguem a linha de vocês. E a gente tem pessoas de outras igrejas que já nessa turma, que vai se formar agora, já estão. Então a gente abre as inscrições no dia 8 de novembro,
E aí você pode fazer ou na Secretaria da Hebron ou no WhatsApp, aí você vai no Instagram da igreja. Então lá. fica a dica aí, né? E quase que eu terminava o episódio sem perguntar. Quando um monte de gente falou comigo assim, pergunta, pastor, quando tem mais uma edição do Busca? Uau! O Busca é um evento anual, né? Geralmente a gente faz uma vez por ano. Mas vamos ver aí, gente. Faça um clamor aí pra galera, pra liderança da Havre, a gente fazer mais um esse ano, quem sabe, né? Bom. Encorajar aí a galera. Poxa, a gente tava, eu e esposa, né? A gente tava quase certinho de ir e algumas coisas impediram que a gente estivesse lá, mas a gente queria muito ter lá e quem foi testemunha que Sim. foi uma vigília incrível. O Busca foi um testemunho, assim, foi milagre atrás de milagre, então a gente chegou até a pensar em reduzir o evento e tudo mais, mas o Senhor foi no direcionamento que Ele tinha dado, e no próximo você vai estar lá, você vai ministrar pra gente, você vai... Eu quero te Galera, é isso. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar. Meu agradecimento à Padaria e Restaurante New Regi, meu agradecimento à Casa da Costura, lojas em Cachoeira, em Marataízes, meu agradecimento à Arena e Academia Performance, meu agradecimento ao Material de Construção Julião e MM Silva, com lojas em Brejo dos Patos e Praia dos Cações, e também à Açaiteria Topster, né, em Santo Eduardo e Presidente Kennedy. Eu tô aqui cavando um açaí pra gente, pra gente receber. Então aí, ó, pra mim e pro pastor Marcos. Pessoal, esse é Um Podcast, até o próximo, Deus abençoe vocês. Valeu, tamo junto.